Então vamos agora passar para o grupo da cirurgia de coluna. Pedir para o Daniel apresentar então, a segunda parte da reunião. Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade aqui, saindo da endoscopia do crânio e para a endoscopia da coluna. Então, é um paciente do sexo masculino, 28 anos, pardo, natural e procedente de São Paulo, e trabalhava como motorista, tanto de carro, caminhão e moto. Então ele conta que tinha uma história de dor na perna esquerda, de forte intensidade há 8 meses. Né? Começou com dor lombar, que logo irradiou para o membro inferior esquerdo, associada à dormência na região plantar e diminuição discreta da força motora na flexão plantar. A dor à esquerda era em choque, moderada a forte intensidade, com períodos de agudização, irradiava para a face posterior da coxa, panturrilha e sola do pé. Aliviava, mas não cessava completamente com o tratamento medicamentoso, com analgésico, opioides e neuromoduladores. E já de história pregressa, ele já teve caso de dor lombar aguda, mas que melhorou completamente com anti-inflamatório e dipirona. De tratamentos prévios, ele já estava fazendo fisioterapia, acupuntura, estava usando essas medicações aí para o manejo da dor. De antecedentes, nada. Com relação aos hábitos e costumes, ele bebe, não fuma e era sedentário. Tinha um pouco de sobrepeso, mas não configurava uma obesidade. Com relação ao exame neurológico, ele apresentava de positivo uma força grau 4 para flexão plantar no membro inferior esquerdo, sensibilidade preservada, diminuição do reflexo aquileu e uma marcha antálgica. Inara, consegue topografar essa lesão e sugerir diagnóstico etiológico? Só tem um microfone? De sindrômico, bom dia. De sindrômico eu pensaria numa lombociatalgia. Topográfico, pensando no exame neurológico, no quadro inicial, pensando aí em raiz de S1. E etiológico, algo compressivo nessa região, talvez uma hérnia de disco, algo nesse sentido, algo degenerativo. Raiz de S1 à esquerda, como a Nara falou. E de etiológico, as principais causas seriam degenerativo. Dentro de degenerativo, hernia de disco, esfacetários, nosso canal era menos prevalente, né? Seria mais prevalente na cidade uma espondilolistese com espondilólise, neoplásico e traumático. Aí fez a ressonância, mostrou aí uma hernia de disco, né? L5-S1, à esquerda, comprimia a raiz de S1. E a eletroneuromografia mostrou que tinha uma radiculopatia, confirmando o dado clínico, eletroneuromográfico e por imagem, né? Então, com relação às opções de tratamento, inicialmente foi optado por uma dissectomia endoscópica uniportal por via interlaminar. Aí o paciente operou, ficou tudo bem, né, sem intercorrência, melhora dos sintomas. Ficou com uma discreta parestesia no território de S1, mas teve uma melhora com resolução completa da dor e melhora da força motora. O problema é que depois de 4 meses, o paciente foi flexionar para se vestir, vestiu o short, e apresentou novo episódio de dor lombar com redação para o membro inferior esquerdo. A dor tinha características semelhantes, sendo que era menos intensa do que a dor anterior. Pensando em hipóteses diagnósticas, Inara, para essa situação, o paciente já operou de hernia de disco e voltou a ter dor com características semelhantes. Pensaria em talvez não ter tido uma descompressão efetiva, ou talvez algo num nível adjacente. Não estou com muitas outras. Estou Quer falar alguma coisa? O paciente foi bem operado, melhorou completamente para fazer essa coisa. Então, eu acho que pela história clínica parece uma recidiva mesmo. Recidiva. Aí, toda vez que o paciente teve exatamente essa história, aí quais são as 3 possibilidades? Sempre tem que pensar nessas 3 possibilidades. Pode ser, primeiro pode ter uma recidiva.
pode ter uma hérnia residual. A hernia residual, o paciente sai com a dor, né? Ele tem uma alívio durante um pequeno período, que às vezes você fez injeção de corticoide, de intraoperatório, melhorou, daqui a 2, 3 semanas, voltou a dor. Aí você está falando de resíduo, né? Resíduo depois de 4 meses é menos provável. Até porque ele teve um período de grande melhora completa da dor. Fibrose, pode ser? Fibrose epidural, que sempre é um problema pra gente. E uma hérnia de novo, mas sendo que, se for a mesma característica, é uma probabilidade menor. E com relação à história clínica, fala mais a favor de recidiva ou de fibrose ou de recidiva? Acredito que de recidiva, porque o paciente teve aquele período de melhora e depois ele voltou. Qual é a história clínica da recidiva? A história natural? Ele fica, ele operou, né, da recidiva, o senhor fala, né? Ele operou, aí fica pelo menos umas 6 semanas bem, e aí depois ele volta a ter sintomas semelhantes à primeira cirurgia, do primeiro caso. E aí, se fosse fibrose, como é que seria a história do paciente? Tipo, Então, a fibrose, aí eu acho que a fibrose, ela vai ela não tem um evento agudo. Vê que ele diz, tava bem, tava ótimo. Depois se vestir, teve um evento precipitante agudo. A fibrose, ela vai se desenvolvendo mais lentamente. E geralmente após 3 meses. Então, mesmo que se vai surgir uma cirurgia para tratar uma fibrose que não é recomendado, mas o paciente vai melhorar esses 3 meses e depois ele vai desenvolvendo um processo fibrocicatricial, perirradicular, e isso é o que vai gerar dor do paciente. É uma dor que é mais contínua, é uma dor que não piora, não tem relação com o movimento, é uma dor de característica neuropática e não tem um evento agudo que precipite, né? Então, sempre o paciente voltou a ter os mesmos sintomas, ou a gente vai pensar na recidiva, ou a hernia de novo, ou a fibrose epidural. A diferença de recidiva e hernia de novo é que quando a gente está falando de recidiva, está falando de hernia no mesmo lugar, no mesmo nível. A gente vai dividir em agudo e precoce, tem algumas diferenças com relação a alguns autores. Precoce seria abaixo de 6 meses, tardia acima de 6 meses. Mas também tem alguns autores falando da ultra precoce, que seria recidiva no primeiro mês. Aí vale a diferenciação entre resíduo e recidiva, né? E a fibrose epidural é outra possibilidade. Então o paciente fez essa ressonância e mostrou uma hérnia até um pouco maior do que a anterior, né? E aí? Já parto para o tratamento cirúrgico, dá chance de fazer o tratamento clínico, ver que ali no STIR dá para ver um pouquinho de hidratação, né, do componente herniário. Então, considerando que é uma recidiva, eu acho que eu partiria para o tratamento cirúrgico de novo. Nem esperaria um período de tratamento. Ele ficou com aquela parestesia residual, né? E ele teve algum déficit neurológico novo? A princípio não, né? Muito pouco. O principal componente agora era a dor. Entendi. Então talvez a gente poderia esperar o tratamento clínico inicial e depois avaliar tratamento cirúrgico. Quanto tempo? Uns 6 semanas. Então, inicialmente a gente combateu o tratamento conservador. Então, Só complementando, que eu estou com uma dúvida agora. Qual o tipo de vida, o estilo de vida da pessoa impacta você tratar conservador ou cirúrgico? Por exemplo, se esse cara fosse um jogador de futebol, se ele é um atleta, ele quer frequentar a academia, ele atua cada vez mais com peso, ele não quer parar a academia, você faz o tratamento conservador ou você faz o tratamento cirúrgico baseado com uma hérnia dessa? essa pergunta aí o que é que os estudos mostram com relação ao tratamento de hernia de disco em atletas? Quando a gente fala de return to play, os principais estudos são em futebol americano e rugby. Então, eu pego esses estudos e tento aplicar um pouquinho para a prática clínica, né? Eles são mais agressivos na indicação do tratamento cirúrgico. Então, 6, 8 semanas, não melhorou, tratamento cirúrgico. Após 6 semanas, já volta ao treino.
Sendo que o que a gente tem que considerar que os atletas de futebol americano e rugby têm uma massa muscular volumosa, então protege mais o disco contra o impacto biomecânico. Mas, em compensação, o treino é de alto rendimento, então a sobrecarga é grande. E quando a gente está falando de recidiva de hernia de disco, os dois principais fatores não é... obviamente, a técnica conta. Se você vai fazer uma dissectomia agressiva, você vai fazer uma fragmentectomia. Fragmentectomia, se você tem uma maior taxa de recidiva. A dissectomia agressiva, você tira mais disco, tem maior risco de degeneração, de progressão da degeneração discal, que a doença é genética, mas você tem menor taxa de recidiva. E outra situação é que o que vai mais predizer a probabilidade de uma recidiva é o tamanho do defeito anular, porque depois que o paciente teve a herniação do disco e ficou lá com o defeito do ânulo, ele não vai voltar nunca mais ao que era antes. Então esse defeito anular persistente e a própria degeneração são os dois fatores mais importantes. A técnica, ainda, obviamente, levando em consideração que o cirurgião domina a técnica, né? Então, a técnica ainda é em segundo plano em relação à degeneração e defeito anular. E com relação a todos os esportes, teve um estudo, saiu recentemente, corrida foi um que se mostrou mais benéfico para o disco, em termos de melhora da hidratação, ou seja, melhora do proteoglicano. O núcleo, o ânulo fibroso, ele é basicamente fibras de colágeno dispostas excentricamente ao redor do núcleo pulposo. O núcleo pulposo, 70% a 90% do núcleo pulposo é composto por proteoglicano, e que vai dar aquela estrutura e a capacidade de atrair água. Dos 3 proteoglicanos mais importantes, o mais importante é o agrecan, que ele tem uma capacidade maior ainda de atrair prótons de sódio, né, porque vai causar um influxo de água para dentro da matriz extracelular, então vai manter a hidratação. Então, quando a gente está falando de atleta, a conduta é um pouco mais, digamos assim, agressiva, de operar o paciente e operar num tempo mais curto para liberar o paciente para operar mais rápido, para voltar às atividades habituais mais rápido. Porque quando a gente está falando de o contrário, não, vamos dar tempo para melhorar com tratamento conservador. O paciente tem que ter tempo, vai ficar aí 3, 4, 5, 6 meses parado, 1 ano parado. Se ele não vai precisar fazer nenhum o trabalho dele não depende da sobrecarga mecânica que ele vai ter. Se ele tiver tempo, não tem problema nenhum. Agora, se você está falando de atleta que quer reabilitar rápido, você tem que operar num período mais curto. Aí, só uma dúvida. Porque isso aqui agora é do dia a dia, que nem você falou, o futebol americano, o maior impacto é membro superior. O futebol, o maior impacto é membro inferior. E a mesma coisa, quando você vai dar uma cabeçada, você salta e cai e a pressão no canal lombar é disparada. A cirurgia é tão ruim para a gente esperar 1 ano por uma pessoa. A gente não confia na cirurgia. Você esperar 1 ano para decidir se vai operar. É tão ruim assim a cirurgia, que a cirurgia não possa voltar, você não resolve o problema do paciente. Então, isso aí, professor, não é que a cirurgia seja ruim, né? É que quando a gente vai estudar a história natural da hernia de disco, a gente sabe que no período de 6 a 8 semanas, quase 80% vai melhorar. Se a gente aumenta para 3 meses de acompanhamento, são quase 90% dos pacientes vão melhorar com a reabsorção do fragmento herniário. Então, se a gente a gente tem que propor a cirurgia ou para o paciente que tem déficit neurológico nesse período de 3 meses, ou o paciente que não melhorou após esse período. Então, o paciente está dentro daquele número de 10%, que a história natural da doença não foi autolimitada e resolutiva. A indicação seria nesse sentido. Agora, no atleta eu não vou esperar 3 meses. Eu posso, em 6 a 8 semanas, a literatura científica está muito bem respaldada e dizer que tem autorização para operar o paciente, né? Então, aí ele estava com essa ressonância aqui, a gente optou pelo tratamento conservador porque a dor não era tão relevante, apesar de estar uso de tramal, pregabalina, dipirona, mas ele conseguia trabalhar, fazer as atividades. Aí, 2 meses depois, voltou com essa hérnia, que estava discretamente maior. E aí já tinha um pouquinho mais de incapacidade em relação à dor.
Com relação a todos os tratamentos aqui colocados, são tratamentos possíveis. Você pode manter o tratamento conservador, pode fazer infiltração, pode fazer uma dissectomia aberta, aí uniportal ou biportal, e pode propor uma fusão também. Adriano é o fellow da coluna, né, que está aqui com a gente. Na recidiva, qual é a sua conduta atualmente na recidiva? Dissectomia ou partir logo para uma técnica de fusão? Bom dia. Os estudos, as revisões mais novas tentam responder isso, né? Que na verdade, é uma dúvida entre todos os cirurgiões de coluna ao redor do mundo, assim. O que eu vi, que eu estudei sobre, é que quando predomina a dor lombar axial, tende-se a ter uma preferência para fusão, e quando tem uma dor predominante radicular e irradiada, a gente pode tentar uma microdissectomia ou dissectomia endoscópica nova. É isso aí, esse é o conceito mais importante que tem que ter em mente. Uma nova recidiva não quer dizer que tem que fazer artrodese porque a hérnia voltou. A recidiva e fibrose são dois problemas que realmente o cirurgião de coluna tem que conversar com o paciente. Porque apesar da cirurgia ser menos invasiva, menos complicação, reabilitação mais rápida, o paciente retorna mais rápido das atividades habituais, a recidiva existe com taxa semelhante em relação à aberta ou minimamente invasiva, e a fibrose epidural também existe. Então, apesar de ter um número menos relevante em relação à cirurgia aberta, a fibrose epidural também pode ser um problema. Então foi optado pela mesma via. Às vezes, com relação à discussão entre a via transforaminal e interlaminar na recidiva é importante, porque se for factível fazer uma nova via, você vai pegar uma via com menos fibrose, mas a transforaminal no nível L5-S1 ela é mais trabalhosa. Então foi optado pela mesma via. Isso aqui é o posicionamento adequado, é importante sempre quebrar a mesa para abrir o máximo possível a janela interlaminar e diminuir a necessidade de remoção óssea. Isso aqui é já o paciente posicionado, e no caso das recidivas, estenoses, eu acho extremamente válido a monitorização intraoperatória. Esse aqui é o posicionamento, o paciente já posicionado, né? Mostrando que tem uma janela interlaminar extremamente favorável, ampla, para fazer a interlaminar. No nível de baixo está a posição da cânula e depois do dilatador e depois da cânula. Uma coisa que é importante para a gente não errar na nosso ponto de entrada, tem que sempre ver essa borda da lâmina. O raio-x ele não vai ficar ortogonal em relação à mesa. Ele tem que ficar ortogonal em relação à lâmina, porque a gente vai ter a nossa entrada é pela janela interlaminar. Então eu não vou posicionar o raio-x nem para favorecer a abordagem um disco e nem ortogonal em relação à mesa. Eu vou deixar o raio-x, fazer uma posição que a gente chama de Ferguson, né? Mas de maneira ortogonal em relação à lâmina. Assim eu consigo ter uma previsibilidade maior e trabalhar de maneira perpendicular. Vai cansar menos o ombro e a gente vai trabalhar menos inclinado em relação ao disco. Isso aqui é a cirurgia. Ficou um pouco grande, eu vou acelerando, mas veja que esse tecido aqui, logo que a gente abriu, a gente já vê esse tecido fibrocicatricial, né? Que é diferente de ver o vermelho do multífidos, que você vai queimar e depois ele vai ficar mais ou menos, um pouquinho de músculo. Geralmente quando a gente entra, a gente vê só esse músculo. Não vê o tecido fibrocicatricial, né? Nas cirurgias de revisão, o mais importante é chegar na hérnia. A grande preocupação é chegar na hérnia. Porque a dura mater com frequência está com
muita aderência em relação à fibrose ou raiz. E a chance de lesão dural, ou que é a mais frequente, ou lesão radicular, que é a mais grave, é muito mais frequente nas cirurgias revisionais. Então, não é a cirurgia de revisão não é igual à primeira cirurgia. A primeira cirurgia é extremamente mais simples em relação à cirurgia de revisão. Veja que o tecido aqui é difícil diferenciar o que é fibrose, o que é ligamento amarelo. Com frequência, a fibrose está muito aderida ao saco dural. E o que é importante, a gente sempre tem que encontrar tecido virgem. Viu que eu vi o ligamento amarelo, tá vendo? Então eu começo a cirurgia mais para lateral, isso já entrando com o dissector e separando o que é fibrose barra hérnia barra raiz do tecido que eu estou vendo lá embaixo, que é o ligamento amarelo. Deixa eu dar uma pausa aqui para explicar. Aqui é ligamento amarelo, então tem que vir o mais para lateral possível. Ligamento amarelo, isso aqui já é o espaço epidural. E isso aqui tudo eu trabalho como fibrose barra hérnia barra raiz. Eu não sei o que é ainda. Mas eu sei que é importante não lesionar. Então, ó, abro um pouquinho mais para lateral, tirando o ligamento amarelo. E outra coisa que quando na primeira cirurgia do paciente é importante tirar o mínimo de ligamento amarelo possível, expor o menor tamanho possível da dura mater, fazer de tudo para não ter hematoma, porque todos esses fatores aumentam a taxa de fibrose. Então, geralmente o que a gente faz, ó, isso agora é a manobra do bisel, ó, voltando aqui, ó a diferença. No início é difícil de ver, mas ó, isso aqui é raiz, isso aqui é hérnia. Ligamento amarelo e em cima da raiz fibrose. Aí agora com o bisel eu estou protegendo a raiz. Você vê que eu levei tanto a parte extrusa do disco quanto a raiz para a medial. E eu estou trabalhando agora no disco, mas sendo que o conteúdo extruso e a raiz está rechaçado para a medial. Aí eu vou tirando o disco, vai esvaziando, e à medida que vai esvaziando o disco, eu vou ganhando mais espaço, vai ficar mais fácil a navegação com a cânula e eu vou ter uma menor mobilização da raiz. Se tentar forçar, o paciente vai sair com parestesia, o paciente vai sair com déficit motor, é o paciente que vai ter algum comprometimento, mesmo que transitório da raiz. Agora, ó, a gente já consegue, tá vendo que só esvaziando um disco, a raiz que está aqui, ela está ficando cada vez mais livre. Mas ainda assim tem um conteúdo de hérnia grande que tem que ser removido. E essas cirurgias são uma cirurgia rápida. A primeira cirurgia dele foi 25, 30 minutos. Essa cirurgia, 40 minutos. O importante é não lesar a raiz e achar um plano natural, geralmente mais lateral. Deixa eu acelerar aqui o vídeo. Ó, isso aqui é esse fragmento que estava abaixo da raiz. Sabe, agora tá vendo que a raiz começa até a ter uma vascularização, ela estava bem pálida. Aí começa a ver os vasos em cima da raiz. Esses fragmentos são os fragmentos que estavam extrusos. O vídeo está um pouco acelerado, geralmente não é nessa velocidade. E aqui, ó, vai tirando o disco. Ó, tá vendo que os fragmentos estão saindo embaixo da raiz?
E aqui o aspecto no final retirou todos os fragmentos, faz uma coagulação com o trigger flex. E aqui o aspecto final, a raiz descomprimida, foi de um platô a outro, como ela tinha um pouquinho de migração caudal, é importante ver o platô, é importante sempre ver embaixo, platô de cima, platô de baixo, raiz, rechaçar a raiz para ver se embaixo dela não ficou nenhum fragmento, senão aí fica o problema do resíduo, entendeu? Se a gente só tirasse a hérnia e não fosse explorar em cima, embaixo, do lado, ó, tecido cicatricial, raiz e a hérnia. Na primeira cirurgia foi feita uma fragmentectomia. Agora a gente optou por fazer uma dissectomia mais agressiva. Você vê que ó, onde foi a pinça, né? E olha o tanto de fragmento que saiu. E isso aqui é só mostrando a diferença, né? Quando a gente vai fazer as cirurgias, principalmente de revisão, você olha a primeira imagem, é como alguém tá na sala e fica perguntando, isso aqui é raiz, é nervo? Eu digo, olha, eu não sei, é melhor a gente ir devagarzinho, descobrindo cada tecido como é, pegando primeiro o tecido que a gente sabe que é claramente o ligamento amarelo ou um disco, e depois, à medida que vai esvaziando, os tecidos vão ficando mais fácil de diferenciar. Olha a primeira imagem, olha a última imagem. Na última imagem você consegue ver ligamento amarelo, você vê o disco, platô superior, platô inferior, tem ligamento amarelo para cá, fibrose, raiz e o multífidos, que tem a fibrose próxima ao multífidos, né, e próxima ao ligamento amarelo. Esse aqui já o disco, ó, o disco deu uma esvaziada grande, né? Não foi só uma fragmentectomia, foi uma dissectomia mais agressiva. Você vê nessa terceira imagem, o nervo agora tem muito mais fácil de identificar, né? O paciente com relação evoluiu bem com melhora da dor, permanece ainda com discreta parestesia no quarto, quinto dedo do pé esquerdo. E com relação às mensagens finais, né, é importante falar que a recidiva discal representa uma continuidade de um disco estruturalmente comprometido. O risco de recidiva é determinado pela interação entre degeneração discal e defeito anular, mais do que pela técnica isoladamente. A cirurgia revisional não é uma repetição da primeira, é um procedimento no ambiente de cicatriz, com maior risco, menor previsibilidade. A principal complicação é a lesão dural, é a mais grave, é a radicular. E a recidiva e a R-novo têm fisiopatologia distinta e são interpretadas como doenças diferentes, né? Agora a Manuela vai fazer uma revisão aqui sobre a recidiva discal. Então... Só uma única pergunta. Isso é um procedimento minimamente invasivo. O que acontece quando você abre a dura e vaza líquor? Como é que você controla isso? A maioria das aberturas durais são aberturas pequenas. Em geral, eu não preconizo fazer absolutamente nada. É continuar a cirurgia, trabalhar mais na lateral e usar o bisel para proteger a dura máter que está lesionada. Se tentar fazer a cirurgia e vou tentar manipular a dura, a lesão dural vai ser maior ainda, vai começar a sair raiz, a cirurgia vai ficar caótica. Existem algumas técnicas que dá para fazer a sutura pelo próprio endoscópio, mas não é uma técnica simples, tem que estar bem habilitado e de preferência com outro cirurgião experiente para ajudar também. Mas é possível fazer a sutura, mas na imensa maioria dos casos é proteger a lesão dural, para não diminuir a pressão do soro e continuar a cirurgia. Mas você diminui a pressão do soro, só baixa? Você só baixa porque você usa o soro alto ou usa a máquina de... Usa a bomba e a gravidade. Eu sempre uso bomba. Só uso gravidade quando não tem acesso à bomba. A bomba, você tem que confiar nela, confiar no material, no fornecedor, né? Para ter certeza que a bomba realmente está calibrada. E você consegue colocar a pressão que você quiser. Então, como é que eu vejo, se está com muita pressão ou pouca pressão? Quando você ligou a bomba, vai sair o soro pelo endoscópio. Se estiver saindo com muita velocidade, a pressão é muito grande. Então, quando eu reduzo a pressão do soro, só para ficar aquele soro saindo pelo endoscópio, mas sem uma pressão grande. E
na gravidade, eu sei que vários cirurgiões falam, não vou usar bomba, porque a bomba às vezes não está calibrada, mas bomba, olha, uma bomba bem calibrada, você tem um controle total da pressão que está sendo injetada do soro. A gravidade, você não tem essa informação. Ok, vocês, nossos neuronautas, teremos o imenso prazer em apresentar a próxima reunião na próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Tenham todos um bom dia e muito obrigado.